A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Magda. Hoje é dia 4/1 de 2000. Glória a Deus. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, entra agora, Senhor, com teu poder, grande misericórdia, ó Pai. Entra, Senhor, com todas as suas, aleluia, todos os seus anjos, ó Pai, com a espada desembanhada, a miríade de anjos celestes, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito Santo, ó Pai. Vai agora abrindo os olhos, os ouvidos espirituais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Posiciona, Senhor, o teu povo, ó Pai. Posiciona, Senhor, o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Dai-nos escape, ó Deus. Coloca no debaixo teu esconderijo sobre a tua sombra, ó Pai, a mim, a minha família, cada um que ouve esse áudio, ó Pai, esse ministério, este canal, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Reveste-nos das tuas armaduras, ó Pai. Neste tempo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tive uma revelação há uns dias atrás. Leiam o Salmo 116. Glória a Deus. O Senhor Jesus me deu um sonho e nesse sonho eu estava como se eu estivesse entrando de um local. E nesse local, antes de eu entrar, o Senhor me colocava escolta de anjos. E eu sentia que naquele momento não seria nada bom aonde eu iria entrar, o que o Senhor iria me revelar. Isso no sonho. Mas muito temerosa eu fui. E eles entravam comigo. Era aberta uma porta, aquela porta era aberta sozinha. E eu entrava ali. Quando eu entrava lá, eu entrava e via como se fosse uma casa muito velha. Muito velha. E era uma casa muito grande. E eu entrava. E eu subia uma escada. Quando eu subia essa escada que eu via, eu olhava e via vários corredores. Vários corredores. E era tudo muito escuro. Era como se eu estivesse num lugar de trevas. E eu lembro de perguntar ao anjo que estava do meu lado. E ele falava para mim que eu estava, aleluia, nos lugares onde que os demônios se reúnem. E eu estava ali e eu ficava assustada quando ele me falava isso, eu queria sair. E na hora que eu tentava sair, eu começava a andar pelos corredores e eu via que todas as portas estavam fechadas ainda. E os corredores não tinham fim, eram muito grandes. E eu tinha temor de seguir à frente, porque quando eu via a frente estava tudo escuro, pura treva. E eu via as portas de um lado para o outro, como se fosse um filme de terror mesmo, quando a gente vê um hotel ou um corredor muito longo. E eram os vários corredores e era como se fosse labirinto. E eu andava e eu não conseguia encontrar uma saída. E aí foi quando o anjo falava para mim assim: você vai gritar agora lá embaixo para que todos possam ouvir. Era como se eu estivesse no segundo céu. E na palavra de Deus fala que as hostes dos principados da maldade estão nos lugares celestiais, né? O inimigo ainda vai ser jogado, lançado no lago de fogo. Se os irmãos procurarem na palavra, os irmãos vão ver. Tá em Apocalipse. Então, quando eu tava lá, ele falava para mim, você vai gritar e você vai falar, que é para eles se prepararem, porque está próximo desses demônios serem soltos que estão dentro desses quartos. E eu lembro de quando eu olhava para baixo, eu via muitas igrejas mesmo, templos. E aqueles templos, quando eu olhava, tinham muitas pessoas lá. E eu gritava de lá. Eu falava: acorda, desperta, desperta, desperta. O inimigo está tentando tragar cada um de vós. E eu gritava, mas aquele povo estava tudo despercebido e não olhavam e não ouviam o que eu falava. Aí logo depois eu era retirada daquele lugar. Mas eu lembro que antes de ser retirada, tinha uma porta que estava meio aberta e eu olhava para ver. E tinha um demônio tão horrível lá dentro, tão horrível, tão horrível. E ele estava como se estivesse se preparando. Ele estava como se estivesse se preparando. Existia muitas. É sobrenatural, mas eu via como se ele tivesse com algumas armas. E eram armas. Os irmãos, não sei se os irmãos nunca viram, mas filme de terror eu vi quando era muito jovem. Eram armas como se fossem armas de morte mesmo, para matar. E eu via como se tivesse várias armas, desde enxada, eu não sei falar, mas eram armas para matar, que foi isso que o anjo me falou. O anjo que estava do meu lado, essas armas são armas para matar. E ele estava, eu via pela fresta da porta, ele posicionado e se preparando, aquele demônio. E dali eu era retirada, como um flash. Ele me tirava dali, os anjos me tiravam dali. Quando eles me tiravam dali, eu ainda
na porta daquele lugar, eu olhava para trás e eu via o que é o Inico, se reunindo junto com os outros, e eles estavam já todos os apóstolos se reunindo. Eram vários que se reuniam com ele. E ele estava em forma de homem. De homem. Eu não sei falar como é o rosto dele, porque só se eu ver que eu vou falar. Mas eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Na hora que. Eu creio em Deus que eu não vou estar aqui na hora do pronunciamento. Mas eu tenho certeza que é ele. E eu não posso falar. Mas eu via ele e ele estava sentado, como se tivesse como um rei mesmo, um trono. E ele já estava ali sentado, aposto, e todos os outros que estavam sendo governados por ele estavam ao redor dele, como se estivesse numa mesa redonda. E este foi o sonho. Glória a Deus. Meus irmãos, o que eu tenho para falar para vocês, aleluia, Jesus, é que vocês devem escutar o que Deus fala neste tempo, através dos profetas, através dos irmãos, através do Espírito Santo de Deus, através do povo de Deus, do povo que está gritando. Aleluia. Deus está passando pela terra com olhos de brasas de fogo. Deus está decretando juízo sobre muitos. Aleluia. Sobre muitos. Uns em porção de bênçãos e outros, aleluia, meu Deus, e outros pela desobediência. Os juízos recairão, aleluia, sobre esses. Deus está passando na terra. Essa é a hora de sim, sim, não, não. Não é tempo de pestanejar, meus irmãos. Não é tempo de pestanejar, de piscar os olhos, não. É tempo de estar atento, alerta. Está tudo preparado para o governo desse anti-Inico, que todos já sabem quem é. Deus, quando ele me deu a visão da Arca de Noé, e o povo tentando se agarrar, que foi a última visão nela, aleluia, e ele me falou que muitos vão esperar se fechar a arca, a porta da arca, e quando vier as águas, que representa tudo o que acontecerá durante esse reinado do Inico, e os juízos que são finais, Deus me revelou através dessa visão, que muitos vão ficar, porque ficaram despercebidos e não ficaram atentos. Eu tô vendo o povo orar pedindo a tal da injeção. Você sabe o que é isso? Você já perguntou a Deus o que é isso? Vocês têm certeza absoluta que isso é provisão de Deus e isso é providência de Deus sobre essa humanidade? Abra os olhos, meus irmãos. Abrem os olhos, fiquem atentos. Fiquem atentos, fiquem atentos. O Senhor Jesus está falando, fiquem atentos, escutem. Abram os olhos espirituais, os ouvidos. O Senhor vai estar passando na terra, está passando com olhos, com brasas de fogo e está decretando juízos. Aleluia, glória a Deus. Labaria, cantaria, cevaria, chebalia, raia, cantaria, chebalia. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós a qualquer momento seremos calados, o povo de Deus. Mas estejam preparados. Que o Espírito Santo de Deus esteja em cada um de vocês. Aqueles que não aceitaram Jesus ainda, fale aí o teu nome. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Sela-me com teu sangue e me enche do teu Espírito Santo. Aqueles que precisam voltar, filho pródigo, volta para casa enquanto é tempo. Vai comer comida de porcos até quando? Aleluia, meu Deus. A eternidade é para a eternidade. Esse mundo é uma passagem. Esse tempo que a gente está passando aqui é uma passagem. Nós somos passageiros. Fala o teu nome. Diga eu renovo a minha aliança com Jesus. Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me enche do teu Espírito Santo. Sela-me com teu sangue. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Somos uma família em Cristo Jesus. E espera que o Senhor Jesus vai dar o escape a cada um dos seus. Amém. Glória a Deus.